Opa, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Vem para cá, vamos prosear, vamos trocar ideias, opiniões, desabafos por aqui. Uma coisa é o que se diz oficialmente, a outra o que se fala nos bastidores. E eu continuo dizendo o seguinte: a prioridade do São Paulo já foi discutido. Isso internamente é a contratação de um novo goleiro. Para a temporada 2023? Não sei. Agora, para 2022 ainda? Não sei também. A gente no último vídeo já falou até de nomes prováveis, mas oficialmente é claro que não vai se desvalorizar o patrimônio. Então você vai ouvir do Rogério Ceni, vai ouvir do presidente Júlio Casares, vai ouvir da diretoria do São Paulo, que todos eles confiam nos goleiros que estão fazendo parte do elenco. Jandrei, Felipe Alves e também o Thiago Couto, além do jovem Yang. Pois bem, oficialmente o presidente Júlio Casares deu uma entrevista, eu acompanhei essa entrevista ao Globoesporte.com, e ele estava dizendo o seguinte: esse dinheiro do Antony, que a gente já falou no último vídeo, que caiu do céu, ou que vai cair do céu, porque não se sabe nem em que condições, em quanto tempo esse dinheiro vai ser repassado, aproximadamente 100 milhões de reais, é aquele mecanismo de solidariedade da FIFA e também tem a questão que o São Paulo previa, quando vendeu o Antony para o Ajax, previa 20% de repasse do lucro que o Ajax teria com a venda do Antony. E esse lucro veio, o São Paulo vendeu por aproximadamente 16, 17 milhões, agora ele está sendo vendido por um valor muito mais alto, e isso deve render para o São Paulo aproximadamente 100 milhões de reais, 96 é o que estão falando por aí. Não se sabe se esse dinheiro vem em 3, 4 anos. Pois bem, nessa entrevista o presidente Júlio Casares disse, entre outras coisas, que esse dinheiro, a prioridade, é claro, ele não ia falar diferente disso, a prioridade é pagar a dívida que ele tem, ele, o presidente, em nome da instituição do São Paulo, uma dívida ainda do período da pandemia com o elenco do tricolor. Ele não sabe dizer, ou não soube dizer, ou não quis dizer o valor exato dessa dívida, mas ela está entre 7 e 10 milhões de reais. Diz o presidente que essa conversa tem sido olho no olho com os atletas e que eles estão entendendo isso. Então a prioridade é pagar esses salários atrasados, no valor que a gente falou aí, esse acordo com relação à pandemia, e também quitar outros débitos que vão rolando, e aí você vai fazendo dívida para um prazo mais distante, só que o prazo chega e você tem que cumprir. Então é nessa condição que está o São Paulo. Para o elenco pode ser algo em 10, 12 milhões, começou em 7 milhões, mas aí tem correções, tem essa coisa toda e a dívida sempre vai aumentando. Por outro lado, o presidente falou de venda de jogadores importantes. O Sara foi embora, foi um garoto da base, revelado pelo CT de Cotia, despontou no time profissional. O Sara foi embora, teve reposição de peça, o Rigoni também saiu, outros devem sair, e é sobre um deles que pode sair que a gente vai falar a partir de agora. O Igor Gomes, amado por uns, odiado por tantos outros. O Igor Gomes, depois da vinheta, vamos dar detalhes de como está a situação dele e aí, claro, uma opinião pessoal sobre isso tudo que a gente está lendo, vendo e vivendo. Depois da vinheta, vamos lá. Antes de entrarmos especificamente no caso Igor Gomes, vamos falar de uma outra questão que deixa uma dúvida, uma interrogação gigante no ar. A contratação do Giuliano Galoppo, o argentino que chegou aí para essa temporada, nessa segunda janela de transferências. Não foi um dinheiro do São Paulo, foi um dinheiro de um investidor, é o que é dito por aí. O presidente não diz que é o investidor, diz que é uma ação de marketing e que isso é trabalhado internamente, funciona para o Galoppo, deve funcionar para outros jogadores, para idas e vindas, mas ele
ele não falou e não quis revelar o nome desse parceiro numa ação comercial. Falou e não falou muita coisa e acabou que esse patrocinador, esse investidor acaba ficando às escondidas. É estranho alguém investir um valor alto e não querer que a sua marca apareça ou não querer divulgar essa marca. Pois bem, outros atletas devem ser negociados nessa mesma condição. O presidente também fala dessa parceria com o Grupo City, se vieram o Ferrarese e também o Bustos. O Grupo City é um grupo com vários clubes no mundo inteiro e aí a gente não entende muito bem como é que é essa parceria com o time do São Paulo. Será que com esses jogadores que vieram, o São Paulo vai ter que ceder alguma contrapartida, de repente jogadores da base já vinculados com o Grupo City? Diz o presidente que não, diz o presidente que o São Paulo vai ser uma vitrine para esses atletas, o São Paulo tem uma prioridade na compra e vai ser bom para os dois lados. Bom para o City, que usa essa vitrine de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. O São Paulo tem história, tem peso de camisa para isso, e o São Paulo ganha com esses jogadores ficando à disposição. E de repente, se a coisa mudar e se a coisa realmente acontecer como se imagina, que é um sucesso e o saneamento das dívidas, de repente o São Paulo pode ter até prioridade na aquisição desses jogadores ou de outros que possam vir. Jogadores estrangeiros que estão no São Paulo com o final de contrato no final do ano, alguns devem ficar, outros devem sair. Gabriel Neves, pelo que a gente apurou, deve ficar, um jogador que subiu bastante de produção com o técnico Rogério Ceni. O mesmo não dá para dizer do Andrés Colorado, jogador alto, volante, que o Rogério Ceni acabou se empolgando, muitas contusões, e pelo que a gente ouve nos bastidores, o Colorado não deve renovar com o São Paulo. Pois bem, vamos entrar no caso do Igor Gomes, que é um caso especial, é uma relação especial o Igor Gomes com o técnico Rogério Ceni e até com o torcedor. Para o bem e para o mal, para os dois lados. Tem gente que se incomoda com ele e tem gente que gosta da presença dele no time, principalmente o técnico Rogério Ceni, dizendo da função tática dele. Pois bem, o Igor Gomes ele tem contrato com o São Paulo até 2023, até março de 2023. O São Paulo, e aí que chama a atenção, o São Paulo já ofereceu uma renovação para ele, porque se não houver uma renovação, uma prorrogação de contrato, ele pode, a partir de outubro, sair de graça, ir embora de graça. E qual foi a resposta do Igor Gomes, ou melhor, do staff dele? Nenhuma. O São Paulo ofereceu A, ele pediu C, e aí o ponto B, que seria cada um ceder um pouquinho, o técnico, o presidente Júlio Casares já disse que tem um limite, cada um poderia ceder um pouquinho, mas até agora a intransigência é grande. Muito se ouve que o Igor Gomes tem propostas de clubes da Europa. O presidente diz que não tem, no atual elenco, nenhuma proposta para nenhum jogador. E aí fica essa questão de jogo de palavras, para ver quem pode mais. Olha, estão pedindo o meu futebol, vamos tentar negociar por aqui. O presidente diz que não tem nada. O Igor Gomes, então, tem contrato com o São Paulo até março de 2023, tem essa janela de transferência para alguns mercados europeus. Essa janela fecha agora, no dia 2 de setembro, está chegando, portanto, e aí fica essa queda de braço. Por enquanto, o Igor Gomes não aceitou a proposta que o São Paulo fez para renovação e o São Paulo está aguardando o staff do jogador para, de repente, não perder esse jogador de graça. Claro que vai muito do bom senso do atleta, não estou dizendo aqui que o Igor Gomes vá fazer isso, mas é no mínimo estranho, porque oficialmente o presidente Júlio Casares disse que nenhuma proposta chegou pelo meia do São Paulo. Os números do Igor Gomes. A avaliação técnica quem faz é o Rogério Ceni, mas os números estão aqui, muito próximos da gente. Na temporada, o Igor Gomes jogou 47 partidas, 41 como titular. Nos últimos jogos não foi bem assim, eu vou dar até com precisão para você os velhos e bons óculos, a lente da verdade. O Igor Gomes, ele fez 1 gol e deu 4 assistências em 2022.
por um jogador, um meia que joga mais avançado, matematicamente os números são muito fracos. O gol que ele fez foi na Copa Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, na vitória, lá no dia 4 de abril, há mais de 4 meses, a vitória lá na Bolívia por 3-1 pela Copa Sul-Americana. De lá para cá, nenhum gol. Antes disso, nenhum gol também, apenas um na temporada. Nos últimos jogos, o Igor Gomes ficou 8 minutos em campo contra o Fortaleza, ele entrou nos instantes finais, na derrota por 1-0. Saiu no intervalo na derrota para o Flamengo por 3-1. Jogou 90 minutos o jogo todo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, numa outra derrota por 1-0. No empate contra o América pela Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte, 2-2, ele jogou 73 minutos. Foi embora nos instantes finais. Na última vitória do São Paulo, e isso nós estamos falando de 1, 2, 3, 4 jogos sem vencer. A última vitória do São Paulo, que foi contra o Red Bull Bragantino, 3-0. Sabe quanto tempo o Igor Gomes esteve em campo? Nem 1 minuto. Ou seja, na última vitória do São Paulo, o Igor Gomes não esteve em campo. Na sequência, um empate e 3 derrotas, o Igor Gomes foi utilizado. 90 minutos num jogo, 8 no outro, 73 numa outra partida e saiu no intervalo na derrota para o Flamengo. São números. O Igor Gomes tem 23 anos de idade, participou da seleção sub-23 do São Paulo, renovou pela última vez o contrato com o Tricolor em setembro de 2018. O contrato vence agora no dia 30 de março de 2023. Se não renovar, a partir de outubro, bau-bau, ou bye-bye, ou pau-pau. Aí vai embora de graça. Bom, vamos aguardar. O futebol é muito dinâmico, de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, de repente vem a assinatura do contrato, da renovação dele, ou de repente uma proposta oficial que até agora não apareceu para levar o Igor Gomes embora. Ele continua fazendo parte do elenco do Rogério Ceni, continua nos planos da diretoria, basta a ele e ao staff dele aceitar essa proposta do São Paulo ou não. Melhor para o São Paulo que ele aceite, porque aí o Tricolor não vai ficar a ver navios se não houver essa renovação. Bola para frente, Igor Gomes deve ser titular, se nada acontecer, se o Rogério Ceni não mudar de ideia, nesta quinta-feira contra o Atlético Goianiense, jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o grande e maior objetivo do São Paulo em termos de título e de conquistas, porque o São Paulo pode ser campeão, garantir uma vaga para a Libertadores. E aí, na sequência do Brasileiro, vai ser aquela coisa. A calculadora na mão, os atacantes em campo, a defesa trabalhando para não deixar a bola chegar no gol e fazer pontos, porque senão o rebaixamento, outro ano brigando contra o rebaixamento, o torcedor, isso aqui foi para apagar a luzinha, tá? O torcedor não vai aguentar. Não vai aguentar outro ano lutando contra o rebaixamento. Mas eu acho que isso não vai ser necessário. Não vai ter sofrimento, não. Acho que daqui a pouco o São Paulo se apruma. Ainda tem a Copa do Brasil, né? À espera de um milagre de reverter a vantagem contra o Flamengo. Com Jandrei no gol. Tchau. Falar o que mais? E o Igor Gomes, hein? Será que não vai renovar, hein? Será que vai embora de graça? Será? Ele não vai fazer isso, né? O que você acha? Desabafa aí, deixa seu palpite, seu comentário, sua opinião. Eu acho muito estranho. Já teria que ter aceito já. Olha, por tudo que o São Paulo fez, tá aqui, ó, minha assinatura. Renovo mais um pouquinho e quando vier essa proposta, aí eu negocio com vocês e vou embora e deixo um percentual para vocês que apostaram tanto em mim. É o que eu faria. E você? O que faria? É de cada um, né? Beijo. Valeu. Tchau. Que novela, hein?